E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Quero ler com vocês aqui um texto que vai falar sobre não apenas os santos que serão perseguidos na grande tribulação, mas esse texto aqui de Daniel, no capítulo 11, ele faz uma ênfase muito interessante e eu quero compartilhar com vocês esse texto aqui. Diz assim, Daniel capítulo 11, versículo 32, olha só. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Tem traduções que dizem proezas. A palavra aqui é assar, ou seja, é um povo que vai estar trabalhando, né? Não vai parar. Os sábios entre o povo, esse povo de Deus, ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, ou seja, devem ser sequestrados, né? Por algum tempo. Esse algum tempo a gente sabe que vai ser desse período, né, de 3 anos e meio, final. Ao caírem, eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Olha que interessante, porque esse texto aqui está mostrando algo que nem muitos atentam, né? Mas a Bíblia ela dá uma atenção especial, sim, para aqueles que ensinam. A gente sabe que durante a perseguição que a igreja teve lá no primeiro, segundo, terceiro século, com o Império Romano, qualquer pessoa que era cristã, pelo fato dele ser cristão, ele já era perseguido, ele poderia ser torturado, ser colocado como tocha de fogo, uma tocha, né? E acender fogo ali para ficar tocha de iluminação de estrada. A gente sabe que era assim, mas existiam ali um foco principal deles. Qual era o foco principal? E isso até hoje, a gente sempre sabe disso. Quando você fere ali o cabeça, quando você acaba matando a liderança, você então enfraquece o corpo. Tanto é que eu aprendi isso na minha pós-graduação, que a igreja dos primeiros séculos também em alguns lugares eram conhecidos como a igreja das mulheres e das crianças, porque eles pegavam os que eram responsáveis por fazer discípulos. Eles matavam aqueles que eram responsáveis por ensinar. Então esses que são responsáveis por ensinar, responsáveis por fazer discípulos, eles eram os mais visados ali naquela época, porque você ia deixar a igreja enfraquecida, ela não ia conseguir ter ali uma força para poder fazer o seu discipulado. Então, como ela não ia ter força para fazer o seu discipulado, como é que seria isso? Só a graça de Deus, e daí sim vinha alguns irmãos para poder estarem substituindo essa liderança, enviando outros líderes para lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que haverá um tempo em que a igreja toda vai ser perseguida, tá? Não estou tirando o mérito dos que vão ser perseguidos, não. Várias pessoas serão perseguidas. Mas haverá um tempo em que, como diz aqui em Daniel, no capítulo 11, versículo 34, 35, né? Os sábios, aqueles responsáveis por ensinar, eles serão o ponto focal ali da besta. Por quê? Porque são eles os responsáveis por estarem, vamos colocar as palavras que a gente usa muito hoje, né? Influenciando. Eles são aqueles que estarão influenciando. Eles são os influenciadores. Por eles serem aqueles que são influenciadores, então tem que acabar com a influência. Não é hoje que acontece com o governo, né? Você vê eles tentando calar os líderes, calar as vozes, né, da liderança que influencia o povo. Se você matar a liderança, o povo fica disperso, ela fica sem saber o que fazer. Então, quando você tem ali uma liderança, e essa liderança é responsável por ensinar, e eles estão vendo que são eles que estão causando tudo isso, e a gente enxerga isso sim lá em Apocalipse, no capítulo 11, que eles vão direto nas testemunhas, porque são eles que estão perturbando a terra,
Eles é que estão ensinando. E o texto aqui está dizendo bem claramente, né? Coloca aqui, no versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. Eles vão cair. Todo esse grupo aqui, eles estão propensos aqui, né, a serem presos, né? A palavra aqui, bizarro, roubo, é preso. Você vai ser colocado no cativeiro. Isso está lá em Apocalipse. Diz lá que muitos cairão à espada, outros serão levados cativos. Então é isso mesmo. A gente fica vendo aqui, muitas das vezes, todo mundo querer ser mestre, todo mundo querer ser professor, todo mundo querer ensinar. A Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 3, nem todos desejem ser mestres, porque sobre esses cairão o maior juízo. Mestre é um dom que Deus dá. Só que acompanhado desse dom, também tem a sua parte de exigência. Tem uma exigência que ele pede para com as pessoas, por exemplo, a gente lê lá em Tiago no capítulo 3 mesmo, que ele vai falar que aquele que é mestre, que aquele que ensina, ele deve ser manso, ele deve ser humilde, ele não deve ser soberbo, ele tem que saber falar, ele não pode se asperar, ele tem que ter uma sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que é da terra, aquela que é diabólica, aquela que é animal, essa é a que fere os outros, que é soberbo. Então já tem, de uma forma natural, uma cobrança maior. Já existe essa cobrança maior. Então você tem um ponto positivo, vamos colocar assim, né? Mas você também tem um ponto de cobrança. Deus também ele cobra. Então ele cobra o seguinte: você quer sabedoria? Deus vai te dar gratuitamente. Você quer ser mestre? Beleza. Agora tem um porém. Para você ensinar, você tem que estar apto para ensinar. Você tem que ter esses frutos do Espírito aqui. Se você não tiver esses frutos do Espírito aqui, você não está apto para ensinar. Tem essa questão dessa cobrança, tem a questão da honra, que a Bíblia fala para que aqueles que ensinam, esses têm maior honra. Os que ensinam têm maior honra. Quem eram os que ensinavam, os responsáveis pela igreja? Os bispos, né, que também é sinônimo de pastor, são os presbíteros, são os anciãos. Isso é uma coisa tão buscada entre o meio judaico. Eles queriam serem tão reconhecidos que Jesus ele fala: olha, vocês buscam as melhores cadeiras, vocês querem sentar na cadeira de Moisés, ser reconhecidos como os mais sábios. Mas preste atenção, o maior é aquele que serve. Não existe entre vocês, não pode existir entre vocês esse embate de querer quem sabe mais. Só tem um mestre só, que é Deus. Ele é o Senhor de toda a sabedoria. É Ele quem dá, cada um segundo a sua medida. Então, cabe ao mestre, e a gente vai ver aqui o porquê que ele vai permitir que esses mestres sofram no tempo do fim. Está aqui escrito: para ser o quê? Purificado, embranquecido, e eles serão provados. O mestre, nos dias de hoje, nós cremos que muito em breve a gente vai estar chegando nesse período, sim, né, de perseguição, bem afinco ao corpo de Cristo, mas a gente vê hoje muitos mestres que só estão preocupados em querer estar certo. Você não vê mestres preocupados em conhecer a verdade, em saber da verdade, em mudar o seu modo de pensamento. Como a gente ajusta, a gente muda quando a gente vê que está alterado. E tem coisas que a gente já bateu o martelo que não tem como mudar mesmo. É aquilo dali, ponto final. Só se tiver uma outra Bíblia, que isso não vai acontecer. Mas existem pontos que a gente sabe que pode haver uma alteração aqui ou não. O problema é quando a pessoa, quando aquele mestre, ele não quer mudar. Ele não quer alterar. Justamente por causa da doutrina que ele segue, que ele obedece, ali arrisca, né, e bate continência, presta continência, que é a palavra correta, ele presta continência ali, e não está preocupado se o que ele
defende bem, defende mal, é certo, é errado. Ele só está preocupado em estar ali cumprindo a missão, que é ficar de goleiro para defender a sua tese, né, a sua doutrina. E isso Jesus falou em Mateus capítulo 23. Vocês fecham as portas do reino e não deixam que ninguém também entre. Quer dizer, vocês fecham e não deixam que ninguém entre. Isso imagina o juízo dessa galera. Então, no meio dos mestres, tem sim essa disputa de quem sabe mais, de quem conhece mais, de quem lê mais a Bíblia. Não estão preocupados em servir o corpo, estão preocupados em querer aparecer. Esses que estão preocupados em querer aparecer, em querer estar certo, em querer ser o bambambam, em querer mostrar que o outro é menor do que ele, olha aqui. Deus vai provar o coração dessas pessoas. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Versículo 35 de Daniel capítulo 11. Deus permitirá que eles caem nas mãos da besta do Apocalipse para que sejam provados. E uma vez provados, serão purificados. E uma vez purificados, serão embranquecidos. Deus vai permitir. Deus vai permitir que eles sejam provados. Se o que eles fazem realmente é por amor, ou se o que eles fazem realmente é por puro ego, por puro orgulho. Deus vai permitir. Deus vai permitir. Está aqui escrito. E é para purificação. Por que vai purificar? Por que vai embranquecer? Porque muitos mestres estão aí querendo mostrar quem eles são, no sentido de ter nome. Estou mais preocupado em ter nome do que defender o reino de Deus. E aí, qual é o principal membro do corpo que o mestre usa para poder ensinar? É a língua. E aí Tiago fala lá em Tiago capítulo 3, verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo Geena, né? Pelo inferno. Então você está vendo aqui que o diabo ele vai usar o ponto mais fraco, que é a língua. Mestre, cuidado com a língua. Você não precisa falar palavrão, você não precisa xingar o outro, mas a soberba, ela é também demonstrada pelos seus frutos. Olha aqui, ela é veneno, é o mal incontido. Com ela até amaldiçoamos as pessoas. Dela vem bênção, dela vem maldição. Interessante que esse texto aqui a gente usa para membro comum, não é? É um texto que a gente usa realmente para membro comum da igreja, para todos os filhos de Deus. Só que o foco aqui é para o mestre. O foco aqui é para aquele que ensina. O texto começa falando do mestre, daquele que está ensinando. Ele está falando, ó, cuidado, porque a sabedoria que é do alto, né, é uma sabedoria, olha só, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria. Ah, você está dizendo que você é sábio? Você está dizendo que você é muito inteligente? Você está dizendo que você conhece as escrituras? Então veja bem, se você realmente é sábio, então você tem que proceder com as suas obras. Não é isso? Ele vai dizer aqui, ó, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, meu irmão, o que mais mestre tem é inveja. Porque um fala hebraico, outro não fala. Porque um fala grego, outro não fala. Porque um está sempre em evidência e outro não está. Meu irmão, por isso que os mestres serão provados no tempo do fim. Então diz aqui, ó, mostre que é inteligente, né, em mansidão, de sabedoria. Mediante com digno proceder em suas obras. Se contrário tendes em vosso coração inveja, amargura,
sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Uma das coisas que os mestres mais fazem no corpo de Cristo é divisão. Porque eu estou certo, porque eu estou certo, porque eu estou certo, porque é isso daqui, porque é dali, é divisão. E tem coisas, irmãos, que por mais que um mestre ou outro, eles possam pensar diferentes, isto não é motivo para causar facção, né, divisão no corpo de Cristo. Não há uma razão para isso. Se uma pessoa ela tem um pensamento diferente do outro, olha o que o texto diz aqui, cadê a mansidão? Para que ter inveja amargurada, sentimento de facção? Por que está se vangloriando, se achando melhor? Entende? Então, todas essas coisas aqui, a gente precisa compreender que o Filho de Deus, ele precisa ser manso, ele precisa ser humilde, e isso é para todos os filhos de Deus. O sentimento de não ser vanglorioso, o sentimento de não ser faccioso, o sentimento de não ter inveja nem amargura, isso são para todos os filhos de Deus. Contudo, para o mestre, isso é cobrado muitas vezes mais. Por quê? Porque ele é responsável por todo o corpo doutrinário, todo o ensino da igreja. Uma vez que esse mestre, ele tem esse corpo doutrinário, ele tem essa responsabilidade de ensinar, de falar, de estar dirigindo, liderando, fazendo discípulos, criando liderança, a responsabilidade cai muito mais sobre ele. E uma vez que essa responsabilidade cai sobre ele e ele usa desse dom que ele tem para o mal, pode ter certeza que o juízo também virá muito pior para ele. Então, com certeza, nesse tempo, esses serão instruídos. Aliás, esses que instruem serão provados, serão lançados ao fogo, serão mortos à espada e serão levados ao cativeiro. O próprio Deus, ele vai proporcionar isso. O próprio Deus é ele quem vai permitir que isso aconteça para provar os corações de cada liderança que estiver ali, liderança principalmente voltado para o ensino, que estiver ali trabalhando no corpo de Cristo. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.